Olá, pessoal! Vamos trabalhar na aula de hoje o tema método de balanceamento de equações químicas, que consiste em ajustar uma equação química, que é determinar o coeficiente de cada substância, de modo que o número de espécies químicas de cada elemento seja igual nos dois membros da equação. Existem alguns métodos que permitem determinar os coeficientes de uma equação química. Essa determinação recebe o nome de balanceamento. Os principais métodos são método direto ou por tentativas, método algébrico, método de variação de número de oxidação e método íon-elétron. Na aula de hoje, vamos aprender o método direto ou por tentativas. Para falar sobre esse método, direto ou método por tentativas, nós precisamos correlacionar a lei de Lavoisier com os coeficientes estequiométricos. O método direto ou por tentativas permite o balanceamento de uma equação química por meio de observações e do raciocínio. É um método muito utilizado para as equações químicas mais simples, como as reações de síntese, análise, simples troca, dupla troca e combustão. O método direto, ele baseia-se em algumas regrinhas. Mas para a gente entender essas regrinhas, precisamos primeiro entender sobre as equações químicas. Em relação a essa reação de formação da água, percebe-se que antes da seta, nos reagentes, há dois átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Após a seta, nos produtos, existe 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dessa forma, a representação não respeita a lei de conservação das massas ou lei de Lavoisier. Para ajustar essa equação, coloca-se à frente das substâncias números que multiplicam a quantidade de cada elemento dessa substância. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, aqui eu tenho a reação balanceada com os coeficientes estequiométricos à frente de cada substância. Por enquanto, nós não vamos balancear, nós vamos apenas comprovar que esse balanceamento segue a lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Então, para comprovar, a gente vai contar o número de átomos de cada elemento no reagente e no produto. Vamos começar com o hidrogênio. Então, no hidrogênio eu tenho o coeficiente estequiométrico que multiplica o 2. Então, fica 2 vezes 2, 4. Tenho 4 átomos de hidrogênio no reagente. E tenho também 4 átomos de hidrogênio no produto. Então, o 2, que é o coeficiente estequiométrico, ele multiplica o índice, que é esse 2 aqui de baixo, que representa a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho na molécula de água. A mesma coisa eu vou fazer com o oxigênio. Reparem que à frente do gás oxigênio não tem nenhum número, o que significa que é o número 1. Então, no reagente eu tenho 2 átomos de oxigênio e no produto eu também tenho 2 átomos de oxigênio. Mesmo número de átomos no reagente e no produto, o que indica que a reação está balanceada e, portanto, segue a lei da conservação das massas. Ei, curte aí o vídeo! Só para fixar, então esse 2 aqui de baixo a gente chama de índice e o coeficiente estequiométrico é o número que a gente vai modificar no balanceamento. Essa é uma outra representação para a mesma reação de formação da água. Balancear uma reação química é aplicar a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Portanto, numa reação, o número de átomos de um elemento no reagente deve ser sempre igual ao número total de átomos do mesmo elemento no produto. Então, aqui, olha, azul escuro, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio no reagente.
No produto eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio no produto. A mesma coisa eu vou fazer com oxigênio, que é o azul mais clarinho. Tenho 2 átomos no reagente e 2 átomos no produto, o que confirma a lei de Lavoisier. Método direto ou método por tentativas. Para realizar esse método, existem 3 regrinhas. Primeira regrinha, deixa o oxigênio e hidrogênio para o final. Começa a balancear pelos outros átomos, pelos átomos diferentes. E aí aqui eu tenho 4 subitens. Raciocine inicialmente com elementos que aparecem em uma única substância em cada membro. Então, você vai olhar a reação e vai ver aquele elemento que apareceu em uma única substância, uma única vez. Verificado esses elementos, escolha aquele que tenha os maiores índices. Então, você vai olhar o índice e vai escolher o elemento para começar a balancear que tem o maior índice no reagente ou no produto. Escolhido o elemento, transfira seus índices de um membro para outro, usando como coeficientes estequiométricos. Prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento. Segunda regra, iguale o número de átomos de hidrogênio. Terceira regra, iguale o número de átomos de oxigênio. Agora eu vou ensinar um macete para vocês. Lembra da palavra macho? Pô, professora, o que significa isso? Essa é a ordem dos elementos que você deve balancear utilizando o método direto. Que ordem é essa? M de metal, A de ametal, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Se você utilizar essa ordem, não tem erro, você vai acertar todos os balanceamentos. Utilize essas regras e você vai ver como será fácil acertar os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes devem ser os menores números inteiros que tornem verdadeira a igualdade de átomos ou íons nos 2 membros. Vamos começar a balancear. Então, aqui eu tenho uma reação química. Essa reação é chamada de equação de Haber-Bosch. É uma equação bem importante. É a equação de formação do NH3, que é a amônia. Eu vou colocar aqui regra do macho para você não esquecer. Tenho reagentes e produtos. Então, eu tenho nitrogênio e hidrogênio nos reagentes e nos produtos. Vou utilizar a regra do macho. Então, eu vou olhar essa reação e pensar, tem algum metal? Não, não tem metal. Tem algum ametal diferente de carbono e oxigênio? Tem. Quem é? O nitrogênio. Então, eu vou começar a balancear por ele. Então, eu vou olhar, eu tenho 2 nitrogênios no reagente e tenho apenas 1 nitrogênio no produto. Eu preciso igualar os 2. Para igualar, eu vou fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, qual o número de nitrogênios no reagente? 2. Qual o número de nitrogênios no produto? 1. Última perguntinha. Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar em 2? Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar no número 2? Qual é o número? 2. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 1, 2. Igualei o número de nitrogênios. Aí eu vou continuar na regra do macho. Tem algum carbono? Não. Tenho hidrogênio? Tenho. Então, eu vou partir para o balanceamento do hidrogênio. Aqui no hidrogênio eu vou olhar. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? 2 hidrogênios no reagente. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? No produto, eu tenho agora 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidrogênios no produto. Qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 6?
O número que eu multiplico por 2 para chegar em 6 é 3. Então, eu adiciono o coeficiente estequiométrico 3. Para confirmar, 3 vezes 2, 6, igualei o número de hidrogênios. Pronto, a equação está balanceada. Coeficiente 1, 3, 2. Próxima reação. Nessa reação eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Não posso esquecer da regra do macho. Olhando a regrinha do macho, tem algum metal? Não. Tem algum ametal diferente de carbono e oxigênio? Não. Tenho carbono? Tenho. Então, eu vou começar a balancear pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho no reagente? 2. Quantos carbonos eu tenho no produto? 1. Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar em 2? 2. Agora eu vou para o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? 4. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? 2. Qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 4? 2. 2 vezes 2, 4. Tá balanceado. Agora, sobrou o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no reagente? 2. Quantos oxigênios eu tenho no produto? Fiquem atentos, porque agora eu tenho oxigênio em 2 substâncias. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 mais 2 é igual a 6. 6. Então, eu tenho 6 oxigênios no produto. Agora, a minha perguntinha vai ser: qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 6? 3. Equação balanceada. Mais uma. Agora, nessa reação, eu tenho um metal. Então, seguindo a regrinha do macho, tenho metal? Tenho. Quem é o metal? Potássio, o K. Então, eu vou começar a balancear por ele. Qual o número de potássios no reagente? 1. Qual o número de potássios no produto? 2. Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar em 2? 2. Adiciono o coeficiente estequiométrico igual a 2. Tem algum ametal diferente de carbono e oxigênio? Tenho. Eu tenho enxofre, mas ele já está balanceado. Então, ok. Vou partir para o próximo. Tem o carbono? Não. Tem o hidrogênio? Tenho. Então, eu vou balancear agora o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? Eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu tenho 4 hidrogênios no reagente. 4 hidrogênios no reagente. Agora eu vou olhar o número de hidrogênios no produto. Nessa espécie eu não tenho hidrogênio, só tenho hidrogênio na água e eu tenho 2 hidrogênios na água. Aí vem a minha terceira pergunta. Qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 4? 2. Então, adiciono o coeficiente estequiométrico igual a 2. Por fim, eu tenho que balancear o oxigênio, mas que já deve estar balanceado. Mas vamos conferir. Eu tenho 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. Então, número de oxigênios está balanceado. Reação balanceada. Fácil, né? Então, vamos para a nossa última reação. Lembrando, regrinha do macho. Nós vamos começar pelo metal. Quem é o metal? Magnésio, o Mg. Quantos magnésios eu tenho no reagente? 1. Quantos magnésios eu tenho no produto? 3. Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar em 3? 3. Adicionei coeficiente estequiométrico igual a 3.
Agora eu vou para o ametal. Um ametal que seja diferente do carbono e do oxigênio. Então, é o fósforo. Quantos fósforos eu tenho no reagente? Só tenho um. Quantos fósforos eu tenho no produto? Repara aqui, gente, ó, eu tenho um 2 fora do parênteses. Esse 2, ele multiplica o índice 1 do fósforo. Então, eu fico 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 fósforos no produto. Qual o número que eu multiplico por 1 para chegar em 2? 2. Então, eu vou adicionar coeficiente estequiométrico igual a 2. Aí, eu vou para o carbono. Tem um carbono nessa reação? Não. Eu vou cortar o carbono. Aí, sobra o hidrogênio. Tenho que balancear o hidrogênio. Agora, nós temos hidrogênio em 2 espécies no reagente. Então, vamos prestar atenção. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? Eu tenho 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 mais 6, 12. Então, eu tenho 12 hidrogênios no reagente. Eu preciso de 12 hidrogênios no produto. Quantos hidrogênios eu tenho no produto? Tenho 2. Qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 6? Desculpa, qual o número que eu multiplico por 2 para chegar em 12? 6. Então, eu vou adicionar o coeficiente estequiométrico 6. Reação balanceada. 2, 3, 1, 6. É isso aí, gente. Então, aprendemos o método por tentativas ou método direto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo.